Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o Brasil e com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Antes da previsão, faremos uma breve análise do comportamento da chuva nessas últimas semanas. O mês de novembro tem registrado mais chuva se a gente compara com o mês de outubro, mas ainda tem apresentado uma certa irregularidade. E a tendência é que o mês de novembro ainda feche com a chuva abaixo da média em muitas áreas da porção central do Brasil. Apenas em alguns pontos entre Paraná, sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, e também numa faixa mais ao norte, entre o sul da Bahia e norte de Mato Grosso, é que algumas localidades terão a chuva acima da média, mas ainda algo bastante pontual. Agora, em dezembro, os modelos insistem em uma condição muito mais chuvosa no eixo que vai da costa do Sudeste até a região norte do Brasil. E para o sul do país, os modelos estão indicando dia após dia a chuva abaixo da média histórica. A chuva deve se tornar mais espaçada na região sul, de uma forma geral, especialmente no centro e noroeste do Rio Grande do Sul, e não deve alcançar a média histórica para o mês de novembro, o que sinaliza de forma cada vez mais clara que a concentração da umidade deve ficar especialmente entre o Sudeste, o Centro-Oeste e a região norte do Brasil. Nesses próximos dias, essa frente fria que no começo da semana passou pela costa do Sudeste avança e organiza as instabilidades entre o sul da Bahia e a região norte do Brasil. No começo de dezembro, esse corredor de umidade ele ganha um pouco mais de intensidade, espalha um pouco mais a chuva pelo sudeste do Brasil e os maiores acumulados vão ficar entre o noroeste de Minas Gerais, centro e norte do estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, áreas do Mato Piba como um todo. E para o sul do Brasil, não deixa de chover, mas muito pouco, muito espaçado. E segue assim ao longo do mês de dezembro, com o corredor de umidade mantendo a maior concentração de chuva entre a costa do Sudeste e a região norte do Brasil. Meados de dezembro em diante, a área de umidade até desce um pouquinho no país, mas para a região sul, a chance para uma chuva mais expressiva em dezembro, sobretudo para o Rio Grande do Sul, ainda será muito pequena. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 60 dias em Paraí. Tem previsão de chuva, mas um volume bem mais baixo em relação às últimas semanas, e além disso, as janelas de tempo seco cada vez maiores. Tem uma janela grande de tempo seco na primeira quinzena, no meio da primeira quinzena do mês de dezembro. Em meados de dezembro, tem previsão de chuva, dura em torno de 3, 4 dias, depois abre outra janela de tempo firme, ou seja, uma chuva bem localizada. Tem previsão de chuva pelo menos uma vez por semana, mas nem todos os episódios têm uma chuva significativa. Essas janelas de tempo firme podem ser ainda maiores, e é somente no começo de janeiro que a chuva fica um pouquinho mais frequente e com maiores acumulados. O mesmo cenário se observa para a região de Muliterno, onde a chuva também fica mais fraca, mais espaçada e deve seguir assim até o final de dezembro, o que deixa um sinal muito claro de que a chuva estará concentrada no centro e norte do Brasil. Por enquanto, a temperatura um pouco mais amena, mas entre final de dezembro e comecinho de janeiro teremos alguns períodos mais quentes na região. Já em Frutal, no Triângulo Mineiro, tem previsão de chuva, especialmente quando começa dezembro. Agora, para o final de novembro, deve chover, mas o problema é que a frente fria passa de forma muito rápida, então não dá tempo de acumular volumes tão expressivos. Então, ocorrem alguns episódios de chuva, ainda de forma localizada, de forma muito pontual, chove num canto da fazenda, não chove em outro, mas quando começa dezembro, a chuva ganha força, tem um período mais prolongado, uma chuva mais frequente, mais volumosa, tem uma breve redução em meados de dezembro e depois final de dezembro em diante, uma frequência de chuva muito boa e com grandes acumulados. Apenas uma janela ali em torno de 4 dias, por volta do dia 20 de dezembro. Mas antes terá chovido bem e depois já tem previsão de uma boa chuva. Tapira também, o mesmo cenário. Tem algumas chuvas agora no final de novembro. A chuva ganha muito mais força, sobretudo na primeira quinzena do mês de dezembro. Uma breve janela em torno de 3 a 4 dias, por volta do dia 20 de dezembro, mas depois, nos últimos 10 dias de dezembro, a chuva retorna de forma volumosa e bastante regular.
Agora, um breve resumo da previsão para os demais municípios, começando pela região do Sicredi Biraiaras, no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê aí volumes em torno de 15 a 30 milímetros, nem 30, tá? O máximo que a gente vê aqui, 27 milímetros, por exemplo, para Antônio Prado, na região de IP também, 27 milímetros, Nova Bassano com 12, Protásio Alves, 18 milímetros, ou seja, girando em torno ali de 15 a quase 30 milímetros, tá? Para o decorrer dos próximos 10 dias. Lembrando que a próxima frente fria deve avançar agora neste próximo fim de semana, tá? Para o Triângulo Mineiro, os volumes já são maiores e aqui já considera a chuva que está prevista para o começo da semana que vem. E aí já é uma chuva que deve ser um pouco mais encorpada. Então temos a expectativa de volumes em torno de 48 milímetros para Tapira, 60 milímetros em Araxá, 86 em Frutal, Iturama 99. Então tem volumes bastante expressivos de chuva para o decorrer dos próximos 10 dias, mas a maior parte desse volume de chuva vai ser registrada lá no começo da semana que vem, entre o domingo e o meio da semana que vem. Quanto à temperatura, o calor continua durante as tardes, mas variando, apresentando algumas variações, por exemplo, a cada frente fria que avança, a temperatura diminui um pouco, mas logo em seguida volta a subir. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima.